Estamos de volta com Ponto de Vista. De volta a Ponto de Vista, e hoje recebendo aqui o Dr. Rodrigo Arteiro. Nós falávamos sobre a questão da ética na política, né, e o ficha limpa como um dos mecanismos de elevar o patamar, de possibilitar essa ética na política. Como que isso funcionaria com ficha limpa e de que forma existe o controle popular, já que a população, a sociedade, trabalhou no sentido da construção da lei e como que a sociedade participa no continuar do processo? Bem, Wilson, o primeiro controle popular que se deve colocar são nas urnas. A internet e os veículos de informação terem condições de divulgar aqueles políticos que de fato têm seu nome sujo, aqueles políticos que estão comprometidos com a justiça criminal e evitar de ser eleito pela própria vontade popular. Então, o próprio eleitor privaria esses candidatos de chegarem a um cargo público. Esse seria um primeiro controle que passa, na verdade, por mecanismos de educação, de formação humana que a população necessitaria para estabelecer um espírito crítico mínimo necessário para que se evite que políticos corruptos venham a ocupar cargos públicos, mandatos eletivos. Essa é uma primeira abordagem. Agora, considerando que nem toda a população tem condição efetiva de estabelecer essa triagem no momento de votar, a iniciativa popular trouxe a lei da ficha limpa para censurar o acesso de determinados candidatos à possibilidade de disputar o pleito eleitoral. E a lei ela é tão incisiva que ela procura privar até mesmo o registro da candidatura daquele indivíduo que não tem um histórico de vida condizente com um cargo de tamanha responsabilidade, de tamanha representatividade. Portanto, é deixar claro o seguinte: a lei da ficha limpa ela estabelece um rol de inelegibilidades, de restrições para que o indivíduo possa ser receptor de votos e se legitime no poder. A ideia basicamente é essa, e não foi outra a compreensão que o Supremo Tribunal Federal teve ao admitir a sua aplicação, aliás, a vedar a sua aplicação na eleição de 2010. Porque, veja, como ela foi editada no ano de 2010 e no próprio ano de 2010 houveram eleições, o que aconteceu? A lei da ficha limpa, ela deixou, não foi considerada uma punição. Uhum. O candidato, portanto, pôde se valer do regime anterior. Muitos candidatos foram eleitos com os nomes sujos e estão aí ocupando os seus cargos públicos até hoje, porque, na verdade, não houve a aplicação do princípio da anterioridade, porque, na verdade, essa lei ela é considerada um mero requisito para ocupar cargo público, como um requisito que se exige para ocupar um cargo de juiz ou de promotor, disputar um concurso público e o indivíduo não ter nenhum processo criminal. Doutor, mas eu vi nesse processo eleitoral alguns candidatos colocando que eles eram candidatos ficha limpa. Então, quer dizer, isso acabou entrando no marketing eleitoral. Vote em mim porque eu sou o candidato ficha limpa, como se isso não fosse uma obrigação. Sim. Então, uma questão que sempre me incomoda é a questão como o marketing, ele acaba, por exemplo, transformando um candidato que em algum momento já foi tratado como ficha limpa ou como ficha suja, ele possa ser renovado pelo marketing. O marketing pode, nós já vimos vários casos desses na política, limpá-lo. Apresentou um outro. Nós tivemos lá o Toninho Malvadeza virou Toninho Paz e Amor. O próprio Maluf teve uma mudança na sua imagem. E são grandes marqueteiros que estão na política. Agora, a questão da ética, como nós já falamos, na comunicação, como a comunicação também pertence ao grupo restrito, que manipula a comunicação de massa e que consegue perceber como é que coloca uma ideia dentro das pessoas, que introjeta essa ideia, como que a gente pode garantir a liberdade de voto, como a gente pode garantir isso tudo através, ou vivendo ainda numa sociedade onde o monopólio da mídia é tão grande? Sim. Me parece, Wilson, que a solução é formação educacional, formação do espírito crítico da população. O que a gente verificava era, na verdade, uma ditadura do marketing e da manipulação de ideias.
O que acontece é que a comunicação social, ela tem possibilidade de permear e formar ideias nas pessoas que estão com um padrão cultural e educacional menos evoluído. E isso efetivamente acontece. Esse discurso de dizer que o candidato que é ficha suja é considerado ficha limpa, na verdade recai por uma série de subterfúgios argumentativos do tipo dizer, bom, mas ele respondeu a um processo, mas não foi condenado ainda, e existe uma presunção de inocência. O fato de pesar um processo criminal não quer dizer que ele é mau caráter, porque ele vai ter condição de provar a sua inocência e ser absolvido. Portanto, toda essa discussão volta justamente na questão do agir comunicativo, porque, na verdade, o que acontece nas sociedades aparentemente democráticas é que a verdade é produto de um consenso e de uma discussão, e, na verdade, a ideia e o consenso pode ser manipulado, e aquilo que é agir comunicativo se desvirtua num agir estratégico, instrumental, ou seja, não há, na verdade, uma transformação social e uma veiculação de informação com base na ética e na boa-fé. A informação ela se desvirtua e ela passa a atender setores dominantes da sociedade, simplesmente para que o poder político continue concentrado na mão de poucos e que toda a massa siga esse caminho. Ponto de vista, volto daqui a pouco com os aspectos conclusivos dessa conversa extremamente interessante. Até o próximo bloco. Voltamos em instantes com Ponto de Vista.